que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão, pregando, falando Jesus, Jesus. O que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Salmo 112 diz: Aleluia. Quão feliz é a pessoa que teme ao Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Sua linhagem será poderosa no país. Abençoada a geração de homens íntegros. Em sua casa haverá bens e riquezas, e sua justiça permanece para sempre. Desponta nas trevas como luz para os homens retos. É benigno, piedoso e justo. Bem-aventurado quem se compadece e empresta com generosidade, e com honestidade administra todos os seus negócios. O justo jamais será grandemente abalado, para sempre suscitará boas recordações. Não viverá temeroso, esperando mais notícias. Confiando plenamente no Senhor, seu coração estará sempre firme. Seu coração está seguro e nada temerá. Certamente, no final, testemunhará o fracasso dos seus inimigos. Generosamente reparte o que possui com os pobres. Perene será a sua benevolência. De cabeça erguida será honrado e exaltado por muitos. Por isso, o ímpio observa e fica irado, range os dentes e se consome de ódio. A ambição dos ímpios hoje levará à destruição. Amém? Vou poder sentar. Parece que esse salmista aqui estava passeando pelas ruas, né, nos dias de hoje, escrevendo essas coisas. É impressionante. Como diz a Bíblia, né? Não há nada novo debaixo desse céu. Não há nada novo. Só mudam os personagens, mas a história é sempre a mesma, sempre. E aqui diz: feliz é a pessoa que teme ao Senhor, né? Temer a Deus é uma espécie de respeito, reverência. Até confunde-se muito com medo, e confunde-se bem acertadamente com medo, porque Jesus falou que Deus é aquele que, além de matar o corpo, pode lançar a alma e o espírito no inferno. E veja, inferno nós sabemos que é uma situação complicada. Jesus disse que ali o fogo não cessa e o bicho não para de comer, ou seja, é um sofrimento eterno da alma. É algo... Se as pessoas tivessem um pouquinho de temor a isso, se credibilizassem isso seriamente e dissessem: eu não posso, se eu cair no inferno, se elas tivessem consciência do que realmente é o inferno, elas temeriam muito a Deus. Elas pensariam muito na hora de fazer mal ao seu semelhante, elas pensariam muito na hora de fazerem besteiras, mas as pessoas não têm nem consciência de Deus e nem consciência do inferno. Quem tem real consciência de Deus também tem real consciência do inferno, porque conhecer a Deus significa conhecer a sua palavra, a doutrina exclusiva do Evangelho. Então, no Evangelho, nós conhecemos Deus e conhecemos tudo que Ele nos ensinou, o inferno e todos os detalhes da vida, né? Mas a doutrina do Evangelho é a única que revela a realidade de Deus. Se você se deparar com uma doutrina católica, você vai ver que é puro demonismo, né? Missa para os mortos, doutrina do purgatório, reza a missa que a pessoa vai sair do purgatório. É uma loucura, né? Batiza-se criança porque senão ela está pagando. É uma loucura. A doutrina espírita também, eu já li muitos livros espíritas, são loucuras. Uma da loucura mais
inacreditável como pode o ser humano acreditar naquilo, é a tal da reencarnação, né? É muito trazida muito pelo aquele tal de Allan Kardec, que dizem que era um médico francês e que agora incorporava em Chico Xavier, em um monte de coisa, e passava consultas e trazia doutrinas. Existem centenas de livros escritos sobre essa situação. A doutrina da reencarnação, como pode aquilo entrar na cabeça de um ser humano? Nem antes de eu me converter, eu não via lógica naquilo. Não via lógica nenhuma. Eu já me questionava, se as pessoas morrem e voltam mais evoluídas, onde estão essas pessoas evoluídas? Era uma pergunta simples, de um ignorante que não conhecia nada. Aí, quando nos deparamos com a Bíblia, a grandeza, a glória da Bíblia, vimos os ensinamentos de Jesus, e ao homem está ordenado morrer uma só vez, após isso segue-se o juízo. É uma coisa muito tremenda. Então, a doutrina do Evangelho revela o inferno. Mas aqui, quer ver, olha, no verso 1 mesmo, aleluia, quão feliz é a pessoa que teme ao Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos, sua linhagem será poderosa no país, abençoada a geração de homens íntegros, em sua casa haverá bens, riquezas, sua justiça permanecerá para sempre, ele desponta nas trevas como luz para os homens retos. Profundidade tremenda dessa poesia aqui do autor de Salmo 112, mas o que me chama muito a atenção é o que vai desencadear todas as outras coisas que diz, e tem grande prazer em seus mandamentos. O mandamento de Deus, irmão, para as nossas vidas é aquilo que vem para nos quebrar. O mandamento de Deus é aquilo que vem para nos abater. Ele vem para nos pisar. O mandamento vem para nos humilhar. É para isso que vem o mandamento. Pastor, o mandamento não vem para nos abençoar? Se tu está cheio de erro, cheio de podridão na tua vida, o mandamento vem para te abençoar? Não, ele vem para te abater. Quando você aceita ser abatido pela poderosa palavra do mandamento, aí você ressurge, como diz Paulo, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, e as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, se você tem um orgulho, vou usar essa palavra que está na minha cabeça, um orgulho, eu costumo chamar de orgulho maldito. Eu costumo dizer que o orgulho do ser humano mata mais do que câncer. Agora eu vou dizer, mata mais que chikungunya, mata mais que dengue, porque esses negócios aí desse mosquito já está superando câncer aí, é um horror. Então, o orgulho do ser humano, aí vem o mandamento, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Esse mandamento veio para quê? Para te quebrar. Se tu não aceita ser quebrado, já era você. Você tem que se aceitar ser quebrado pelo mandamento, pegar o teu orgulho, jogar no chão, ser pisado, ser humilhado e reconhecer que precisa ser uma nova criatura sem aquele orgulho, encampando o mandamento. Tem grande prazer em seus mandamentos. Tem pessoas, escuta aí, meu irmão, escuta com carinho, escuta, porque nos últimos dias neste ministério, o que mais Deus tem falado é sobre inferno, tanto em simbologias, profecias, pregação. O que mais Deus, eu falei Deus, o que mais Deus tem falado é sobre inferno. Sou eu não, irmão. Se eu fosse escolher um tema para a pregação de todos os dias, seria o amor de Deus. Sou apaixonado pelo amor de Deus. O amor de Deus para mim é algo muito tremendo, né? Porque eu entendo o quanto Ele me amou.
Eu reconheço isso. Mas o que mais Deus tem falado nesses últimos dias é sobre inferno. Então repara aqui, ó, tem grande prazer em seus mandamentos. Tem pessoas, tem crente que não tem prazer em todos os mandamentos do Senhor. E já falamos claramente que os mandamentos do Senhor, eles são como uma laranja, assim como o dom do Espírito. Lá em Gálatas 5, 22, quando Paulo escreve sobre o dom do Espírito, ele diz, e o dom do Espírito, interessante, que ele não usa a palavra dons, ele usa a palavra no singular, ele diz o dom, como se fosse uma única coisa. Aí ele diz, o dom do Espírito é paz, longanimidade, perseverança, tal. Ele fala ali várias coisas, mas ele diz que é apenas um dom. Ou seja, é como se você não pode ter uma daquelas virtudes e não ter a outra. É como uma laranja. O que é uma laranja? Se você tecnicamente, cientificamente, sei lá que palavra eu usaria, você olhar para uma laranja descascada, você diria, ali está uma laranja? Você diria, ali tem uma laranja. Você diria isso? Não, ali tem uma laranja descascada. Muitas vezes a gente chega no mercado, agora com essas questões híbridas e tudo mais, você vai pegar uma uva, né? Aí nós que somos preguiçosos, não queremos saber de caroço de uva, a gente já procura logo na tampinha, uva sem semente, sem caroço. Então, o que é uma uva? O que é uma laranja? A laranja tem o que os cientistas olham no microscópio e chamam de célula, aqueles gominhos e aqueles talos, aqueles caroços, aquela pele, o bagaço, a casca, ali está uma laranja. Imagina que cada parte que contém a laranja seria um dom, um talento, uma virtude, esta é a melhor palavra, uma virtude do Espírito Santo. Mas o dom do Espírito Santo é toda a laranja. Você não pode ter a laranja sem ter a casca dela, nem a laranja sem ter o bagaço, a laranja sem ter o gomo, a laranja sem ter a semente. Uma laranja sem ter a semente não seria real. O que tem hoje por aí sem semente são esses cruzamentos que estão sendo feitos em laboratórios, etc., e que nós gostamos muito, né? Os ambientalistas estão combatendo isso, porque pode trazer a espécie vegetal à extinção, enfim. Mas nós não estamos preocupados com isso, porque nós somos preguiçosos mesmo. Se inventarem uma laranja sem caroço, está ótima, né, irmão? O dom do Espírito é aquele complexo de coisas, mas quando você olha, você vê uma coisa só. Tem gente que gosta de algumas partes dessa laranja, dessas virtudes do Espírito Santo, mas não gosta de outras. E tem mais, não venha dizer que Paulo disse todo o dom do Espírito. Por exemplo, Paulo ali não cita como talento do Espírito Santo nas nossas vidas o louvor. Ele não cita o louvor. Ele não cita um monte de coisa. Paulo não deteve toda a virtude do Espírito Santo para citar ali, por favor. Já vi crente estúpido, ignorante, dizer assim, não, irmão, eu não acredito no dom tal não, porque não está aqui em Gálatas. Ei, louco, porventura Paulo poderia na sua mente englobar todos os talentos do Espírito Santo e dizer, o Espírito Santo só age dessa forma e determinar aquele que é transcendental. O Espírito Santo é transcendental? É onipotente? É onisciente? É onipresente? O Espírito Santo é todo-poderoso? É a terceira pessoa da Trindade? Então ninguém jamais poderá esquadrinhá-lo e limitá-lo. Nem Paulo, nem Pedro, nem Tiago, nem João e nem eu. Então, Paulo descreve coisas ali, mas não são todas as coisas. E já vi crente estúpido. Não está escrito aqui. Eu não acredito nisso, não acredito naquilo, porque não está escrito aqui por Paulo. E o mover do Espírito está limitado às páginas da Bíblia? Já falamos tanto sobre isso, né? Houve pessoas ressuscitadas,
quando ninguém havia ainda sido ressuscitado. Elias ressuscitou, depois Eliseu ressuscitou. Elias já havia ressuscitado, Eliseu ressuscitou. Mas antes de Elias, não me recordo de ninguém ter sido ressuscitado. Nem nos mandamentos estava escrito que alguém teria poder para ressuscitar quem quer que fosse. Mas a Bíblia fala de um Deus poderoso e ilimitado. Isso que nós detectamos, alguns dizem assim, mas a palavra transcendental não tem na Bíblia. É mesmo, e daí? Não é uma questão de ter a palavra, é uma questão de ter o conceito e o princípio em que Deus não se limita a nada. Se Deus pudesse ser limitado em alguma coisa, ele não seria Deus. Os homens teriam pego Jesus em palavra. Naquelas várias vezes que vieram testar Jesus e tentar dar um golpe nele, teriam pego ele. Mas Jesus dava aquelas saídas esplendorosas. Atira a primeira pedra que não tem pecado. Todo mundo, Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Todo mundo, E o batismo de João era de quem? Não sabemos. Também não respondo a vocês com que autoridade faça essas coisas. Isso não é uma saída humana, isso é uma saída divina, transcendental. Essa é a capacidade de Deus, incalculável, ilimitada. Um Deus que faz um homem andar sobre as águas, como fez com Pedro. Um Deus que faz um homem sair de um lugar para o outro, como fez com Filipe. Chegou-se a carruagem do eunuco, sumiu diante do eunuco, foi ser achado aonde? Em Azoto, quilômetros depois. O homem foi batizado quando olhou, cadê Filipe? Isso é um Deus transcendental. Me diz que você vai ver na Bíblia, antes de Filipe, antes de Elias, me diz que tem algum mandamento. Elias também acontecia isso, né? Cadê Elias? O próprio homem foi chegar lá, meu senhor, o rei quer falar contigo. Não, vai lá e diz para ele que eu vou aparecer lá. Não, meu senhor, tem misericórdia da minha alma. Que mal eu fiz a ti para que tu me armes esse laço? Eu chego lá, digo para o rei que tu vai se apresentar a ele, vem o Espírito de Deus, te pega desse monte e te leva para outro lugar, não vai ter encontro nenhum. E aí ele vai dizer que eu menti para ele, ele vai arrancar a minha cabeça. Tem misericórdia da minha alma? Elias falou, não, pode ir lá dizer a ele, o Espírito de Deus não vai me levar para canto nenhum não, agora é hora de eu encontrar com o rei. Elias, mas não tinha nenhum mandamento antes de Elias dizendo que um homem seria trasladado de corpo com a sua roupa por inteira e seria levado de um lugar para o outro. Não tem nenhum mandamento dizendo que um homem poderia correr na frente de uma carruagem e vencer os cavalos. Não tem nenhum mandamento desse. Mas Elias saiu correndo e chegou na frente dos cavalos. Você está brincando, meu irmão? Isso é Deus. Isso é Deus, meu irmão. É esse Deus. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. É este o Deus que eu vivo. Pode botar uma arma na minha cabeça, engatilhar e dizer, tu acredita mesmo que um homem correu na frente dos cavalos? Eu meto a mão no gatilho e puxo. Acredito. Acredito com toda a força da minha alma, com toda a minha capacidade de raciocínio. Simplesmente eu acredito. Acredita que o mar vermelho abriu? Isso é piada já, né, irmão? Isso já está tão entranhado na minha alma que isso é piada. Dizer se as coisas que estão escritas na Bíblia aconteceram ou não, quando alguém começa a pegar na rua, não, porque há controvérsia, amigo, dá licença, eu tenho mais o que fazer. Nem aguento mais ouvir essas patifarias, controvérsia. Outro dia alguém me mandou um negócio por e-mail, agora eu já nem abro mais e-mail, agora o WhatsApp, a gente nem usa mais e-mail dá mais trabalho. Alguém mandou, quando eu abria e-mail, aí pastor, um cara achou 543, sei lá quantas
contradições na Bíblia. Eu falei, tá, dá licença. Se pode, meu irmão. Se pode, meu irmão. O camarada quer dizer que o homem achou 543 contradições na Bíblia. O que ele achou foi 543, não me recordo se o número é esse, 543 pontos de ignorância em que ele não tem conhecimento. Se ele tivesse humildade, pelo menos uma banda de um talento dessa virtude do Espírito Santo, tivesse humildade, ao invés de ele estar colocando lá o que ele acha contradição, ele deveria estar dizendo assim, tem alguém que possa me explicar isso? Quando aquilo caísse na minha mão, eu explicaria tudinho para ele. Contradição na Bíblia? Piada de mau gosto, irmão. É só um momento para rir. O que tantas pessoas já disseram que era contradição, quando eu fui lá eu dei aula. Não há contradição, né? As pessoas disseram que Tiago diz que a fé sem obras é morta. As pessoas, não, a fé sem obras é morta. Que obras e etc. Isso na Igreja Batista pegava fogo. Um dia eu, que não tinha o conhecimento que tinha, mas tinha humildade, eu andava na Escritura, eu andava na Bíblia. Fomos para um congresso, quando eu comecei a falar sobre isso, todo mundo, tinha gente apavorada, porque dizia que tinha que ter obras, tinha que dar fruto, e como não tinha levado ninguém para a igreja, então eu vou para o inferno. Pessoas apavoradas que iam para o inferno porque não tinham levado ninguém para a igreja. Falei, não. O Espírito de Deus falou comigo, eu me levantei e falei, não é isso. Quando eu expliquei, todo mundo, parece que tinham encontrado a paz, né? Porque no meio das trevas das pessoas, o justo sai como se fosse a luz. Então, irmão, isso aqui, tem grande prazer em seus mandamentos. Vou voltar ao primeiro ponto antes de eu abrir esse parênteses. Tem pessoas, mesmo dentro da igreja, mesmo de Bíblia na mão, mesmo se dizendo cristão, etc., que não tem prazer em todo o mandamento. Não vou nem usar plural mais, não vou dizer todos os mandamentos, não, todo o mandamento. Porque alguma coisa lhe agride, alguma coisa lhe aflige, alguma coisa lhe acusa, alguma coisa lhe fere o conceito psicológico, e ela não cede, e ela procura desconversar na sua mente, ou até desconversar mesmo, porque alguma coisa o está espetando. E tem pessoas aqui dentro sendo espetadas, todo dia nas pregações, todo dia nas profecias, tem gente sendo espetada. Querido, quando o mandamento vem e te espeta, te coloca na parede, não tenta fugir da frente da espada, se antecipa para que ela te mate, aceita ser morto e ressurgir como uma nova criatura. Você precisa aceitar os mandamentos. Vou repetir, isso eu falo quase todo dia, as pessoas que estão à minha volta sabem que eu repito isso o tempo todo. O que mais mata o ser humano, o que mais lança o ser humano no inferno é o orgulho. Orgulho. E Deus mexeu com o orgulho de muita gente quando começou a dar palavras aqui, tipo, você é um animal, eu sou pastor, eu sou um homem. Essa é a simbologia bíblica. Muita gente torceu o nariz, muita gente não gostou, muita gente foi embora, e já foi tarde. Isso aqui é um centro de seleção, irmão. Não é? Aqui Jesus não está dizendo assim, vinde a mim, vem cá, ei, você aí, vem cá, vem. Não é nada disso. Jesus, para selecionar, e Ele está selecionando através desse ministério, Ele não precisa colocar aqui dentro. Ele vai fazer justiça dentro da casa do católico, dentro da casa do espírito, lá na China, lá no Japão, lá na Iugoslávia, lá na Inglaterra, em qualquer parte do mundo. Através deste púlpito, Jesus fará a sua justiça e seleção em todo o globo terrestre, no Alasca, na Antártida,
aonde existir um ser humano no meio das tribos indígenas, em tudo que é canto, através deste púlpito, dos conceitos que ele tem lançado neste púlpito, ele fará justiça em todo o globo terrestre. Não precisa botar ninguém aqui dentro, não. Porventura Deus não disse que ia matar um monte de pastor por aí? Você viu algum morrer? Viu um monte infartar em cima do púlpito? Coloca lá na internet, pastores infartados em cima de púlpito, vai ver que sai um monte de assembleiano. Até uma pessoa ímpia, que nem acompanha o ministério, por acaso conversando comigo, falou assim: caramba, você viu quantos pastores morreram dentro das igrejas? Falei: vi. Nem dei papo, a pessoa é ímpia, não tem nada a ver com o evangelho. Até o ímpio viu que tem pastores morrendo. E Deus falou que ia fazer o quê? Justiça. Por causa de quê? Das palavras que têm saído deste púlpito. E eu digo assim: quem não me ouvir, eu mesmo, eu, Tupirani carnal, quem não me ouvir, essa boquinha aqui, está ferrado. Porque eu sei quem sou eu. Está ferrado, meu irmão. Está muito ferrado. E as pessoas dizem: mas que arrogância, é mesmo? Muita arrogância? Muita prepotência? Disseram a mesma coisa de Jesus quando ele bateu no peito e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tem demônio. Disseram a mesma coisa dele. O ser humano é igual em todo tempo. Não muda nada. Você tem que saber como você vai se enquadrar. Usa o que Jesus te deixou, Mateus 6,6. Vai lá resolver a tua vida, vai lá resolver a tua história. Paga o teu preço em clamor. Mas não vai para a tua oração com os teus conceitos. Deixa que o próprio Espírito fale pela tua boca e apresente a tua intercessão diante de Deus com gemidos inexprimíveis, porque Paulo diz que nós nem sabemos orar como convém, mas Ele intercede por nós. E tem gente que não deixa o Espírito Santo interceder, ela já está obstinada com as suas frases prontas e pré-fabricadas para chegar diante de Deus. E eu já falei aqui, quando você vai diante de Deus com arrogância, a resposta será arrogância. Quando você vai com altivez, a resposta será altivez. Quando você vai com paz, amor, misericórdia, compaixão, vai receber do mesmo, não é dando que se recebe? Se você vai diante de Deus com conceitos e mais conceitos, são desses conceitos que você está dando diante de Deus que vai retornar para você. O que diz Davi? Que há um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Mas o contrário. Não adianta dizer, meu irmão, que estou entrando na igreja. Eu estou na única igreja. Aqui é a única igreja mesmo, no mundo inteiro, tá? Este é o único ministério no mundo inteiro. Falo isso mais pela, milésimas, sei lá quantas vezes. Eu sou o único pastor, esta é a única igreja, este é o único ministério de pé no mundo inteiro. Acabamos de tacar fogo no Baphomet. Outros crentes, só de olhar para a imagem, fogem. Foge ou não foge? Tu nunca verá outra igreja além de nós fazer estas obras para mostrar que verdadeiro é o nosso Deus e que nós não tememos as obras do diabo, nem a boneco de seio com pênis de fora, uma aberração, uma coisa horrenda, e cujos nossos governantes têm permitido essa patifaria ser edificada em praças públicas. Um ataque direto àquele conceito que é a maçonaria. O que é a maçonaria? A maçonaria é o que comanda o país, mas não comanda a igreja, de cuja qual eu sou líder. Todos os pastores se curvaram, seu Silas Salafrário, Jabes de Alencar, até quem nem pastor é, como Edir Macedo, R.R. Soares, Valdemiro Santiago, até eles que nem pastores não são, já fazem parte dessas organizações. O comando dela no país é imenso. Eles têm advogados,
juízes, promotores, Ministério Público, alto escalão das Forças Armadas, o conceito militar está todinho na mão deles, governam tudo, podem governar tudo, mas as portas do inferno não prevalecem contra a geração Jesus Cristo, que é a única igreja de Deus na terra. Somos o único. Muita gente acha que isso é prepotência. Sabe por que as pessoas acham que isso é prepotência? Por causa do maldito orgulho que está dentro delas. Porque se eu ouvisse um homem falar tão ousadamente como eu ia para o meu canto dobrar os meus joelhos e dizer: Deus, quem é esse homem? Mas ao contrário, as pessoas fazem o quê? Que arrogância. Por que arrogância? Que conhecimento tem? Que conhecimento as pessoas têm para dizer que eu sou arrogante? O que elas conhecem desse livro aqui? O que elas conhecem desse Deus criador dos céus e da terra para dizer que eu sou arrogante? É um maldito orgulho que está dentro delas. Elas, como diz aqui, têm grande prazer em seus mandamentos. Elas não têm prazer nos mandamentos do Senhor. Você está pensando que mandamentos do Senhor é o quê, irmão? Existe um mandamento do Senhor que muita gente não tem nem por mandamento. Pensa que é opcional. Sabe o que é? Oração. A oração é um mandamento. E a oração é um mandamento, e o qual com a sua própria vida o Senhor Jesus deixou o maior exemplo. Em toda hora os discípulos estavam falando: cadê Jesus? Está orando. Cadê Jesus? Está orando. A multidão quer falar com Jesus. E diz essa multidão aí para ir embora, hein? Que ele foi orar. Já sabe quando o mestre vai orar, diz para eles ir embora. Aí vem alguém: mestre vai embora. Vão embora, o mestre foi orar e a gente não sabe que hora que ele volta. Nós vamos esperar até ele terminar. Isso é a fé, isso é a humildade. Ele está orando, ele não pode parar de orar para vir nos atender? Não, nós vamos esperar até ele acabar. Se ele puder nos atender, nós queremos ser atendidos. Mas o que vocês querem do mestre? Nós ouvimos dizer que ele cura, ouvimos dizer que ele tem palavras poderosas. Humildade, humilhai-vos. Vou repetir essa palavrinha que muita gente não gosta. Mas não gosta mesmo, e acabou a história. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Não, pastor, tudo bem, é humilhai-vos, mas é debaixo da mão de Deus, não é debaixo de ninguém. Você já viu a mão de Deus? Cadê a mão de Deus para você se humilhar debaixo dela? Eu vou te dizer onde está a mão de Deus. A mão de Deus está no pé que te pisa, na língua que te fere, na mão que te rejeita, no conceito que te escorraça. Ali está a mão de Deus te humilhando. Não me humilho para ninguém. Tem que se humilhar, porque Deus pode estar na boca da mula ou no voo dos corvos. Quem és tu para saber por onde Deus vai te humilhar, por onde Ele vai te pisar, por onde Ele vai te ferir? Se tu tens paz em Deus, tu entrega o teu barco no balanço das ondas e deixa Ele ser Deus. Larga o leme da tua vida, meu irmão. Larga os remos. Deixa Deus ser Deus. Diz que e tem prazer em seus mandamentos. Vou voltar a falar. Tem gente aqui dentro que não tem prazer em todos os mandamentos. Não, fulano quer me humilhar. Vê lá se o fulano quer mesmo te humilhar. Às vezes o fulano não quer te humilhar. Deus usou uma palavra que deixou chegar mal colocada aos teus ouvidos para te testar. Quando você tem paz nos mandamentos de Deus, quando você está entregue, que diferença faz quem quer te humilhar ou quem te humilhou? Que diferença faz, meu irmão? Eu já dei testemunho nesse lugar, que eu fui um crente super humilhado dentro de igreja, super humilhado por família de pastor, porque tem a família de pastor lá, uns babaquinha dos filhos, dos genros do pastor, achava que porque são família do pastor, era o mais importante, que toda a igreja tinha que se curvar a eles.
Eu fui humilhado dentro de igreja. Olha para mim e vai olhar para eles. Eu te dou o endereço. E daí? Que diferença faz quando alguém é humilhado se esse alguém se chama servo do Deus vivo? Que diferença faz? Que diferença faz se tu perde tudo, se na tua vida os anjos, os arcanjos, Deus vê escrito, servo do Deus vivo? Que diferença faz se você perde tudo? Tu não tem que perder, escuta aí! Tu não tem que perder nada, tu tem que deixar tudo. Aquele que deixar pai, mãe, filho, casa, tudo por amor de mim, receberá 100 vezes mais nesta vida e no porvir a vida eterna. Tu não tem que perder, tu tem que deixar. Perder significa que você lutou para não perder. Não tem que lutar nada. Te entrega nas mãos de Deus, porque o que tu tens não é teu, a tua vida não é tua, nada do que tu tem ou tudo do que tu tem, nada é teu, tudo é dele. Glória, pois, a ele eternamente. Não tem que perder, não, tem que entregar. Hoje vai passar uma bandeja que você possa, Deus, eu vou entregar o meu orgulho, mas quando você entregar o teu orgulho, em alguns está tão enraizado que vai vir cheio de raiz sangrando. Quanto mais puxar, mais vai doer, até você botar o teu orgulho na bandeja. Tua vaidade, tua prepotência, tua altivez, tua sabedoria. Tu pode ter sabedoria à vontade, muito mais do que eu, mas eu vou te dizer uma coisa, a revelação que vem sobre mim suplanta a tua sabedoria, porque Jesus botou a minha aqui como líder e não você. Eu não tenho estudo não, eu não preciso ter estudo não, você tem que ser templo do Espírito Santo, Ele fala pela tua boca. É assim que funciona. O Senhor dos Exércitos não precisa de exército. O Espírito de Deus não precisa da tua sabedoria, não. Precisa da tua humildade, da tua humilhação, da tua paz, da tua calma. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. É assim que funcionam as coisas, meu irmão. Tem gente que não tem prazer em todos os conceitos dos mandamentos de Deus, porque tem coisa que lhe fere. E sabe o que é isso? Isso se chama trauma. Pessoas há anos aqui no ministério ainda carregam esses traumas, sabe por quê? Porque a palavra vem chegando, a espada vem apertando e a pessoa, dá licença, opa, tô fora dessa, vai fugindo daqui, fugindo dali. Não adianta, vai chegar uma hora que tu vai estar no limiar do mundo e a espada vai chegar até você. Se tu tentar dar mais um pulinho, atrás é um abismo. Acabaram-se todas as tuas oportunidades. Não resiste quando Deus fala. Não ouses dizer que o profeta é mentiroso. Israel fez isso a vida inteira. Jeremias foi chamado de mentiroso, Micaías, Malaquias, Ezequiel, todos os que profetizaram para a nação de Israel foram chamados de mentirosos, de vagabundos, de canalha. Olha a história e vê com quem estava a verdade. Quando eu fui chamado a esse ministério, antes de ser chamado, o Senhor me disse: tu és como Jeremias. Quem diria que nós íamos estar à porta dos templos como Jeremias esteve? Quem poderia supor nisso? Hoje as pessoas saem, os pastorzinhos, os babaquinhas, saem lá, tá pescando no aquário dos outros. Ô desgraçado, quem foi que disse que isso aí é um aquário? Quem foi que disse que isso aí tem água? Quem foi que disse que esse povo aí é peixe? É isso que acontece, meu irmão. Tem mais, peixe só morde anzol quando está com fome.
E eles estão, meu irmão, no limiar da inanição, estão a ponto de morrer. Por isso, vai lá na porta das igrejas, folheto neles, o que Deus der para fazer, faça. E tem mais, se sair para afrontar, chama a polícia para eles, porque quem combate a marginal e vagabundo é a polícia. Puxa o teu celular e liga para eles. Quando a polícia chegar e dizer assim, esse vagabundo, esse marginal vem aqui me importunar no meio da rua que é pública. Esses pastores são canários, são marginais, são vagabundos, são ladrões. Por isso ficam com medo das pessoas receber uma informação diferente, porque eles não querem perder o dinheiro do dízimo delas. Aceita, meu irmão, o mandamento. O mandamento, vou repetir, guarda isso com carinho. Ele vem para te abater. Se você aceitar, será abatido, aí Deus te exaltará. Um detalhe, meu irmão, é que quando o mandamento chega nas nossas vidas, sabe qual é a palavra mais poderosa para as nossas vidas? Você sabe qual foi a palavra mais poderosa que Deus já desferiu contra a tua vida? Aquela que te feriu, aquela que desmontou os teus conceitos, aquela que te mostrou que você não passava de um lixo. Essa foi a palavra mais poderosa que Deus te deu. Porque se tu chega num conceito religioso, na igreja, e escuta só, que nem fazem os canalhas por aí, vem cá, não, teu lugar está aqui, tu és um bem-aventurado, Jesus te ama. Mentira, Jesus te ama o quê? Do jeitinho que tu chegou, tu acha que Jesus te ama? Jesus olhou para você e está vendo que você está precisando de um monte de conserto. E como tu vai te consertar se alguém não te mostrar que tu está errado? A palavra mais poderosa que Deus te deu foi aquela que te humilhou, foi aquela que mostrou o teu erro, foi aquela que te escorraçou, foi aquela que te chamou de canalha e a carapuça caiu em cima de você. Essa é a palavra mais poderosa. O que você não ouve por aí é só lisonja. Ainda mais se o teu dízimo for alto. Ora, eu vi ímpios, mais ímpios de você imaginar, níveis terríveis de impiedade, mas o camarada tinha dízimo alto e ser consagrado a pastor, para ser posto atrás de um púlpito, assim, sentado nas cadeiras de trás, mas para quê? Para o camarada não ir embora, porque o dízimo dele era alto. Isso é o que tem por aí, meu irmão. Isso é o que está por aí afora. Entenda, meu irmão. A palavra mais gloriosa que virá à tua vida será aquela que vai te pedir correção, pedir para você se endireitar. Essa é a mais gloriosa. Você sabe quais são as profecias que chamam mais a minha atenção nesse ministério? Aquelas que eu não entendo. Quando Deus fala coisas a respeito do ministério, do púlpito, que eu não entendo, aquilo é que ocupa mais a minha mente. Eu vou para o canto orar, porque, Senhor, será que ali tem uma repreensão? Será que ali tem uma correção? Agora, quando Jesus diz assim, como já disse tantas vezes gloriosas, bendito seja o Senhor soberano, que sabe todas as coisas, eu nem entendo porque Ele me ama tanto. Mas como Ele já disse assim, tu te assentarás comigo. Amém, Senhor. Dei 2 passos e já esqueci. Mas quando Ele diz algo que eu não entendi, que eu possa imaginar que ali tenha uma repreensão, ali eu vou para o meu canto. Eu não vou para o meu canto para dizer, Senhor, obrigado, porque o Senhor disse que eu vou me assentar com o Senhor no seu trono. Eu não vou para o meu canto para isso. Eu vou para o meu canto para quando eu digo, Senhor, aquela palavra eu quero entender, porque eu não quero errar. É a palavra que me fere. Eita glória! É a palavra que me fere, que me aproxima de Deus.
não é a que me exalta, não é a que me dá lisonjas, não é a que me enaltece, é a que me fere, que me aproxima de Deus. Deus tremendo e poderoso. Então, meu irmão, atente, não queira escolher qual mandamento é bom, não queira, aprenda a se comportar como ovelha, faz como alguns aqui dentro têm dito. Escuta aí, vocês que nunca disseram, escuta o que alguns aqui dentro têm dito. Alguns aqui dentro têm dito para Deus o seguinte: Deus, se o pastor Tupirani me guiar para o inferno, eu vou para o inferno. Alguns aqui dentro têm dito isso, de tanto que entenderam a seriedade desse ministério, de tanto que esquadrinharam a minha vida e viram o que eu sou. Isso aqui não é brincadeira, meu irmão. Isso aqui não é emoção. Não tem ninguém aqui na frente rebolando a bunda, nem luz de neon. Como é que chama esse negócio? Coreografia? Como é que chama? Coreografia na frente das igrejas, cultinho alegre, músicos profissionais. Aqui não tem nada disso. E agora, irmão, o nosso momento glorioso das ofertas, o teu dinheiro, aqui não tem nada disso, meu irmão. Atente, atente, porque uma coisa eu te digo, por todos nós aqui, grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso devemos estar alegres. Somos o povo que tem contemplado o Deus vivo e verdadeiro de perto, passeando no meio do único candeeiro de ouro que ainda está aceso e iluminando. Ebenezer, até aqui nos tem ajudado, Senhor. Rômulo, eu tive uma visão contigo, irmão. Onde eu estou aqui, você se encontrava aqui com um microfone, e aí você estava esperando algo, e veio um anjo com um pergaminho, e ele te entregava. E o meu entendimento era que eram umas pregações. E aí você olhava para o pastor, e o pastor vinha e olhava e fazia um ok, como se você pudesse pregar aquilo ali que o anjo tinha te entregue. Isso foi no terceiro louvor. No quarto louvor, pastor, aqui tinha uma escada espiritual e desceu mais muitos anjos, e ele louvava junto com a igreja, mas eram muitos anjos naquele quarto louvor, e eles cantavam, e em todos os louvores depois, eles continuavam aqui, até aqui só, pastor. Aleluia. Alexandre? Aleluia. Louvado seja Deus. Verdadeiramente a minha alma se estremece diante do nosso Deus que é santo. Mestre, a visão que o Espírito Santo me deu nesta manhã, eu vi aqui uma máquina de raio-x aqui na frente. Logo em seguida, tive uma outra visão. Eu vi espadas, e essas espadas começavam a girar aqui. À medida que elas iam girando, eu vi um homem. Esse homem, ele tinha uma Bíblia na mão. E essas espadas começou a cortar, primeiro foi a Bíblia, depois o seu corpo físico, depois a sua alma e depois o seu espírito. Então essa visão cessou. Eu vi o Senhor, mestre, correndo, mas correndo muito, e vi o Senhor gritando. Aí vinha um noivo, o Senhor gritava de novo: desperta. Só que conforme o Senhor estava correndo, as pessoas não atendiam para aquele grito que o Senhor estava gritando: desperta. E aí vem o noivo. Então essa visão cessou. Logo em seguida,
eu vi um demônio. E esse demônio, ele tinha a boca aberta. E vi pessoas sendo tragada pelaquela boca. Eu perguntava ao Espírito Santo: quem são essas pessoas que estão sendo tragadas por esse demônio? Mas era muita gente. A quantidade de pessoas que desciam ao inferno é algo absurdo. É coisa de segundo, descer milhares e milhares e milhares de pessoas ao inferno. Eu falei: Deus, quem são essas pessoas? Ali estão todo o segmento religioso, todo mundo que tem costumes e doutrinas dentro de igreja. Eu falei: meu Deus, o que nós iremos fazer? Eu vi também, não apenas pessoas do segmento religioso, do lado de fora. Para minha tristeza, não sei se da igreja, mas eu vi pessoas também sendo tragadas com a brusa do ministério, com brusas pretas, sendo engolidas pelo aquele demônio. Então essa visão cessou. Amém. Marquinhos? Não. André? Amém. Logo no início, no primeiro louvor, Deus me mostrou um anjo. Ele parou exatamente aqui, de frente à cadeira onde eu sento. E esse anjo me abraçou. Esse anjo, por dentro dele, corria um vento muito forte. E ele me arrebatou. E ali a visão cessou. Esse anjo também arrebatou a irmã Cláudia. Ele parava de frente com a irmã Cláudia, envolvia a irmã Cláudia com seus braços e arrebatou a irmã Cláudia. Fez semelhantemente ao Rômulo, ao irmão Davidson, ao irmão Marcos também. Ele fez de igual modo ao irmão Altair e ao irmão Alexandre. Deus levará os seus profetas a maiores intimidades. Assim diz o Senhor. Pastor, quando o Senhor cantava e a igreja entoava o cântico glória, glória e aleluia, descendo vem Jesus, o Espírito Santo me disse que este cântico será entoado na volta de Jesus ao descer no Monte das Oliveiras. Os anjos e os santos que virão com o Senhor entoarão este louvor. Manda dizer o Senhor. Quando terminou este louvor, o Senhor falava acerca de que nós veríamos o anticristo e falava da volta de Jesus no milênio ainda nessa terra. Deus me mostrou o Senhor, mas o Senhor virou um relógio. E eu olhava para o Senhor e já era o Senhor um relógio. Deus me deu essa visão. No momento em que nós cantávamos aqui, essa é a última hora, eu vi várias manifestações. Eu vi fogo dentro da igreja. Eu vi ossos que estavam já ressecados, voltando à vida, pessoas mortas voltando à vida. Eu vi templos sendo destruídos, igrejas sendo queimadas, uma grande devastação sobre a terra, um grande reboliço nas águas do grande mar. Esse louvor causou um grande reboliço sobre toda a terra, e inclusive aqui dentro foi causado um grande reboliço. Era tochas de fogo que vinha de um lado, ia para o outro lado. O templo foi incendiado dentro desse louvor. Exatamente neste momento, irmão Marco, Deus te ama muito e Ele tem um recado a te entregar. Não saia daqui sem ouvir o que o Senhor tem a falar contigo ainda hoje. O Senhor te ama, diz o Senhor. Até aqui, pastor.
mestre, bem no começo, desse lado direito, eu vi 7 cordas presas a 7 pedras. E essas 7 cordas, elas ficavam como se alguém manuseasse ela. E elas ficavam girando e rodando no ministério. Amém. Irmão Juan, no primeiro louvor, irmão, eu vi pairar sobre sua face um sol. E à medida que esse sol ele ia brilhando na sua frente, o seu rosto também resplandecia, irmão. Amém. Durante o louvor, Vencendo Vem Jesus, eu vi vários anjos na igreja. E esses anjos dançavam. Eu vi o globo terrestre, mestre. E o globo terrestre ficava como se circulasse sobre a congregação, e os anjos o seguiam, dançando mesmo, e saltavam de alegria. E eles iam atrás desse globo terrestre que circulava sobre a congregação. Amém. No momento que você, irmã Daiana, estava louvando, eu vi, irmã, você muito grande e forte. E eu via você andar sobre a largueza da terra. E a cada passo que você dava, você pisava cantores evangélicos. A cada passo que você dava, você pisava cantoras evangélicas. E uma visão me chamou a atenção. Quando a flor de lis te avistou, ela tentou correr de ti. E você, com a perna direita, você esmagou ela. Amém. A tua adoração condena eles. A tua sinceridade na adoração os condena. Eu falo e vejo você pisar, Fernanda Brum. Louvado seja o Deus deste lugar. Irmão Cid, eu vi, irmão, 2 mãos. E elas levantavam o veículo que o irmão estava dentro. E essas 2 mãos sacudia aquele veículo. Eu via os bancos serem destruídos, irmão. E sacudia com o irmão dentro. E sacudia, até o irmão cair de dentro desse veículo. Mas o irmão saía todo arrebentado, irmão. Todo ensanguentado. Assim diz o Deus da geração, Jesus Cristo a ti. Quando o Senhor falou, mestre, de inferno, que alguns aqui disseram que se o Senhor nos conduzir ao inferno, nós iremos, e iremos mesmo. Eu vi o céu se abrir e o sol se aproximar cada vez mais de nós. Foi essa a visão que Deus me deu nesta hora. Amém. Até aqui, mestre. A paz, igreja. Mestre, quando se iniciou aquele louvor em teu olhar, eu via selos em algumas pessoas dentro da congregação,
Eu vi em ti, eu vi em mim, em ti, Josimar, Dayana, Diego, Altair, Alexandre, Michel, Rômulo, mãe, Alessandro, Samuel, Sr. Jorge, Dona Mônica, Elaine, Júnior, Reinaldo, Jairo, Afonso, Cícero, os irmãos do Japão, menos uma na casa do irmão Cláudio, o irmão Borba, na África. Deus não me fez contemplar ninguém ainda na África com esse selo. E esse selo, mestre, a diferença que tinha de cada um, a irmã Eliene, a diferença que tinha era a profundidade desse selo. Era no corpo físico de cada um. E ao momento em que eu vi o selo nessas pessoas, eu via sair uma luz muito forte em cada selo. Nesse momento que essa luz saía de cada selo, adentrou 2 anjos e foram até mim. E eu perdi os meus sentidos. E essas luzes se formaram um canal. Eu adentrei esse canal. Ao final da extremidade desse canal, mestre, eu adentrei a uma sala, aonde toda essa sala era formada por essa luz. Luz essas de renúncias, meus queridos filhos. Renúncias por amor a mim. Renúncias não porque eu tenho que fazer. Renúncias pelo amor à minha obra. Não falo somente de renúncias familiares. Falo de renúncias que o mundo propôs a vocês e vocês rejeitaram. Os meus olhos estão em cima de vocês, meus filhos. E dentro dessa sala, mestre, eu via 12 cavalos, eu vi uma mesa com muitas espadas. Em cima desses cavalos havia armaduras completas, somente as armaduras, todas elas feitas dessa luz. E assim que eu contemplei tudo isso nesta sala, mestre, eu adentrei a um nível superior, na qual eu vi um grande altar, e como se fosse uma mureta, debaixo desse altar, mestre, e ali tinha sangue, o sangue borbulhava. E sem auxílio de mãos eu via gotas caindo, mestre, caindo no sangue, como se fosse gotas de lágrimas, de suor, e elas foram diminuindo, tanto a velocidade como ia caindo, e a quantidade de lágrimas e suor diminuiu de uma forma absurda. E esse sangue, mestre, eu conseguia ouvir adoração, reverência ao Todo-Poderoso. E novamente eu voltei a essa sala, na qual eu perguntei ao nosso Senhor Jesus Cristo: o que podemos fazer para vestir essas armaduras? E assim diz o Deus Todo-Poderoso: cumpram cabalmente todas as minhas ordens. Sejam obedientes à minha voz, que como trovão ecoa no espírito de cada um. E eu voltando, mestre, saindo dessa sala, eu fui voltando por dentro desse canal. E nesse momento, dentro desse canal, eu via esse anjo, mestre, que selou cada um com selo apoiado em ti, Carolina, e em ti, Alexandro. E uma palavra ecoou dentro de mim: tem que ser incisivo a ambos. E 3 pessoas, mestre, durante esse canal, eu via como se fosse uma repulsa. O anjo que ia selar, ele ia voltando. E foi a ti, Daniele, foi a ti, Clóvis, e foi a ti, Carlos Gomes. E a ti, Carlos Gomes, diz o Deus da geração Jesus Cristo: eu amasso as suas palavras que você profere a mim, pois são palavras sem honra. Por que não vives o que estás dentro do teu coração? Assim diz o Deus da geração Jesus Cristo. E ao regressar, mestre, ao templo, pessoas que não foram citadas,
o anjo se mantém numa distância, andando de uma forma muito devagar. Muito devagar. Muitos não entendem o que é renúncia. Muitos querem viver a vida a seu bel prazer, a seu próprio entendimento. A verdade foi mostrada por quem a vocês? As escamas caíram como dos olhos de vocês? Como queres viver a vida conforme o seu próprio entendimento? E adentrar, mestre, ao templo, a ti, irmão André, assim diz o Deus da geração Jesus Cristo. O caminho que tu avista agora, pois o Espírito que fala comigo é o mesmo Espírito que testifica a ti, é o caminho pelo tempo perdido que tu teve. É um caminho de tristeza. Muito tenho te dado. O tempo não foi aproveitado, meu filho. Decisões eram para ser tomadas. O meu servo, és o exemplo vivo a ti. Não tive que mostrar a ele primeiro o que ele seria. Ele agiu por causa de mim. E tu, meus filhos, que falo contigo na sua intimidade, o que mais queres que eu diga a ti? O que mais queres que eu faça a ti? Vives realmente as minhas dores? Vives realmente os meus passos? Filho meu, conto contigo. O meu braço está estendido. Assim diz o Deus da geração Jesus Cristo. Mestre, quando eu adentrei ao templo novamente, ao avistar lá na rua, mestre, eu via muitos, mas muitos demônios. Demônios esses, mestre, que habitam nas igrejas caídas. E ao mesmo tempo que eu me direcionei à porta, a cada passo, o meu corpo se transformava em uma armadura, as asas eram abertas. A mãe Cláudia e o irmão Rômulo seguiam comigo. Tu também, irmão Jorge. E tinha mais 5 pessoas que Deus não me mostrou quem era. E olhamos de uma forma conjunta a ti. E o Senhor com os olhos disse, faça. E fomos, mestre, com 2 espadas, uma em cada mão. Acabamos com esses demônios que haviam na rua. Eram muitos demônios engateando na parede. Eram muitos demônios, mas muitos. E acabamos com esses demônios todos na rua. A ponto, quando eles foram dissipados, eles sumiram, mestre. A rua toda ficou de ouro. E quando adentramos, mestre, eu consegui avistar multidões vindo pelo lado direito, multidões vindo pelo lado esquerdo. E ao ponto de, quando adentrarmos, eu sentei numa dessas cadeiras com o senhor lá na porta. As nossas vestimentas eram outras. Era como se fosse uma vestimenta antiga. Como se fosse um grande vestido. E nessa hora, mestre, eu senti o meu corpo fisicamente perder totalmente todos os sentidos, ao ponto da minha respiração quase acabar. E nesta hora eu pensei que eu não voltaria. Um grande anjo, mestre, adentrou ao templo, me pegou, e como se fosse uma porrada assim no meu corpo, ainda não é chegada a tua hora. E assim eu recuperei os sentidos. Essa foi a experiência que eu tive hoje, mestre, nesta manhã. Até aqui. Enquanto o Davidson falava aqui, Deus me disse assim para dizer a vocês: o céu é uma cidade. O céu é uma cidade. Quando falava de conhecimento, Deus disse assim: até quem tem
gospe na minha face. Vieira, Deus disse assim: tem me visto face a face, ainda assim, gospe na minha face. Renata, Deus disse assim: não perca seu tempo sentando dentro de igreja. Esse lugar é para viver e não sentar. Assim diz o Senhor. Amém. Quando o Davidson estava arrebatado e o corpo dele estava lá no chão, exatamente como tu falasse, eu vi a tua vida se esvairindo e eu te via como morto. Realmente a tua respiração começou a parar e eu vi o teu coração parando. E eu vi o teu ser voltando. Deus me permitiu eu ver isso. Eu vi tu voltando. Há alguns dias já, eu tenho te visto como uma criança. Mas não é uma criança normal, mas sim uma criança como aquelas crianças de roça, aquelas crianças descalças, com uma calça puída. Assim eu te vejo. E eu tenho uma palavra de Deus para ti. Não temas. Os teus medos eu os conheço, diz o Senhor. Mas a tua sinceridade te levará adiante. Assim diz o Senhor. Eu vi os diamantes. E os diamantes, eles se deitavam. E como se formasse uma pequena ponte. Eu vi diamantes perdendo até pedaços de si. Assim diz o Senhor aos diamantes: vos chamei como meus diamantes, porque vós sois resistentes. E eu preciso da resistência de vocês. E diamantes meu, diz o Senhor da geração Jesus Cristo, não é para ficar em colares, nem em anel de poderosos. Os meus diamantes rolam no chão. Assim diz o Senhor. Eu vi pérolas como se fosse dentro de feijões de vara, e elas se abriam e caíam ante as palavras da pregação. Então, eu vi também uma grande pedra formada aqui, uma pedra muito rude. E eu vi homens com vestes antigas que adentravam pela congregação. As pérolas que foram ditas hoje ainda estão aqui, diz o Senhor. E esse lugar, Deus me mostra ele
como numa cachoeira, e essa pedra, ela fica para fora, e eu vejo a geração Jesus Cristo aqui, e a cachoeira é água por todos os lados. Este local é um local de difícil acesso e se tornará cada vez mais difícil, porque Deus cativa nesse lugar corações humildes e mentes submissas às suas palavras. Amém. Dayana, quando você estava aqui louvando, eu olhava para você e eu te via como... Eu até pensei que você estava passando mal, até vim assim, aí eu vi que era algo espiritual. E Deus me deu uma palavra para te entregar. As tuas muitas preocupações me cativam, diz o Senhor. Eu, o Senhor, te capacitei e te capacitarei muito mais. Não tema, ó minha pequenina. Quando o mestre falou de arrancar a soberba de dentro de si como raízes, eu vi o Espírito Santo, ainda eu vejo parado aqui. Assim diz o Senhor: será revelado a ti, Elias, muito mais sobre o Espírito Santo. E o Espírito Santo ficou parado, esperando a soberba cair de alguns. Ninguém daqueles que essa palavra era para alcançar se quebrantou hoje. A vossa soberba vos lançará no inferno, diz o Senhor. E que esse dia fique registrado nos anais celestiais, como foi o dia da minha misericórdia, e vocês não a quiseram. Amém. No momento que o irmão Altair estava entregando a profecia para a irmã Dayana, Deus me deu uma palavra, irmã, e ele disse o seguinte: tu és a sentença dos cantores desta geração, tu os condenarás, diz o Senhor. Eu te revesti com a minha justiça, tu és a minha sentença sobre a cabeça deles, manda-te dizer o Senhor. Até aqui. Amém. Tive uma visão de um grande ser negro, e ele abria o seu peito assim, ó, e saía como morcegos e sobrevoavam. Esses morcegos são demônios que pegarão os soberbos. Escuta isso. Aqueles qual Deus me mostra, mas eu não sinto aquela autorização de apontar. Deus diz: vocês, soberbos, sabem muito bem o que vocês têm falado desse púlpito, o que vocês têm falado dos profetas,
o que vocês falaram desse lugar e nunca se arrependeram. Ao contrário, engolem as palavras e vêm de falsidade nesse lugar. Porventura eu, o Senhor, não traria juízo sobre a vida de vocês? Pois assim digo eu o trarei. Eu o trarei. Clóvis, né? A tua soberba enoja o Senhor. E tu nunca quis se quebrantar. E o teu tempo é findado. Porque a tua soberba enojou os céus. Que fazes tu nesse lugar? Mestre, em relação aos selos, Deus me fez atentar ao nascimento do Júnior, do João e da Ágata. Quando eles nasceram, eles receberam esse selo. E hoje, mesmo sem eles saberem como, há uma profundidade nesse selo em seus corpos. E eu tinha esquecido de falar. Amém. Quando o irmão Rômulo estava aqui entregando a profecia, eu vi cabeças rolando no chão. Uma grande foice cortou essas cabeças. Leidiane, uma dessas cabeças era sua. Até aqui, mestre. O irmão Rômulo profetizando e o Davis, o irmão viu foices, eu vi machados, mestre, também pairando sobre a congregação. Quando o Davidson, na visão, falou o nome da irmã Eliene, irmão, eu vi um anjo entrar na sua casa, irmão Reinaldo, e como uma espécie de um vento mover, passava como um furacão, e como se limpasse tudo, e ele levava aquilo, irmão. E quando eu vi a sua casa, ela estava completamente adornada, o local estava completamente límpido e brilhando, irmão, como se uma dispensação que o irmão e a irmã está passando, ela se finda hoje. Assim diz o Deus da geração Jesus Cristo. André, quando você levantava para falar com a Dayana, assim que você se levantou e posicionou aqui, eu vi aquela balança novamente, ela foi colocada na sua frente, mas ficou perante a cadeira, porque você estava em pé aqui. E Deus disse assim a ti: vou falar mais uma vez, vou fechar a porta, assim diz o Senhor. Cícero, eu vejo uma grande pirâmide, mas ela é fina, de diamante, na sua frente, ela está a essa altura. Assim diz o Senhor teu Deus. Ninguém mais? Amém. Vamos ficar de pé. Se você não crê, não compareça. Se você não tem disposição para mudar, não ouses comparecer diante de Deus. Porque se a um servo cabe ser igual ao seu Senhor, tu terás mudanças constantes. E quando tu não fazes as mudanças, a reprovação virá sobre a tua vida. Sidney, Deus pergunta a ti:
Cadê os teus frutos neste lugar? Onde estão os teus frutos neste lugar? Mestre, eu vejo 3 partes da Eronilde sentado nas 3 cadeiras. Amém. Bendito Deus, despede, Senhor, a cada um, conforme a inclinação do seu coração, porque é assim que o Senhor faz, com justiça. Está escrito que a tua misericórdia triunfa do teu juízo, porque ela antecede o juízo, Senhor, mas também o teu juízo é sem misericórdia. Porque se a misericórdia não houvesse de cessar um momento, jamais haveria juízo. Mas está escrito que o Senhor enviou o seu Espírito e ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Assim, Deus, nós te glorificamos, te damos graça. Leva-nos, pois ainda antes que houvesse dia, tu és, e não há quem possa fazer escapar das tuas mãos. E nós somos aqui os teus últimos guerreiros. Jesus, nós que por ti daremos a vida, te saudamos. Aleluia! Vamos em nome de Jesus.